Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver a lâmina de linfonodo, já está focalizada aqui, que é um órgão do sistema imunológico, que tem esse formato característico que lembra um grão de feijão, e ele fica entre os vasos linfáticos. Então, ele vai ficar entre um vaso linfático aferente e eferente, servindo como filtro da linfa. Localizado em algumas regiões, ele fica agregado em algumas regiões específicas, como região inguinal, região maxilar, mesentério, enfim. Mas vamos à estrutura dele aqui. Então ele tem esse formato de grão de feijão, essa região convexa e uma região côncava, também chamada de hilo. Os vasos linfáticos aferentes chegam sempre por essa região convexa, vários vasos linfáticos, e eles vão atravessar toda essa região do linfonodo, onde a gente vai ter uma barreira com várias células, com macrófagos, com linfócitos, células apresentadoras de antígenos, com várias células que vão funcionar como um filtro e vai poder capturar substâncias, bactérias ou substâncias estranhas que estejam presentes na linfa e pode montar uma resposta inflamatória. Então a linfa atravessa por vários vasos, que a gente vai mostrar daqui a pouco, chega na região medular e sai através da região do hilo, através de um vaso linfático eferente. Dá para a gente observar já nesse aumento menor que tem duas regiões diferentes, um córtex, que vai ter uma concentração maior de linfócitos, por isso essa coloração mais azulada, e uma região medular, onde a gente vai encontrar um acúmulo de linfócitos formando cordões, são chamados de cordões medulares, e uma região mais pálida, por onde passa a linfa, que é chamada de seio medular. Bem, eu vou colocar, antes de colocar no aumento maior, aliás, ainda dá para observar nesse aumento que na região cortical a gente encontra os nódulos linfóides, que são essas regiões mais pálidas aqui, que geralmente é onde ocorre o início da ativação da resposta inflamatória. Então, colocando agora no aumento maior para dar mais detalhes. Aqui no aumento de 40 vezes, que dá para ver a cápsula, essa parte rosa aqui, que é formada por tecido conjuntivo denso. Essa cápsula emite algumas invaginações que formam septos ou trabéculas. Por esses septos ou trabéculas passam alguns vasos sanguíneos que vão se irradiar depois aqui para ajudar na nutrição dessas células. E o córtex, ele também se organiza em duas porções, que não estão tão nítidas aqui, mas que é uma porção de córtex superficial, até mais ou menos essa região aqui. No córtex superficial é onde a gente vai encontrar os nódulos linfóides. E geralmente uma região de córtex profundo ou córtex paracortical, que também é uma região que tem uma quantidade grande, uma densidade grande de linfócitos, mas eles não se organizam formando nódulos. Outra diferença é o tipo de linfócito que predomina em cada local. Nessa região dos nódulos linfóides predomina linfócito do tipo B, e na região do córtex paracortical é uma região que predomina linfócitos T, uma região que a gente chama de região timodependente. E aqui a região medular, que dá para ver os cordões medulares, que é a área onde vai ter uma concentração maior de linfócitos, e o seio medular, que é por onde passa a linfa. Seguindo agora a sequência do fluxo linfático, a linfa chega pelos vasos aferentes e atravessam essa cápsula, se abrem nessa região aqui, que está um conjuntivo mais frouxo, abaixo da cápsula, por isso é chamado de seio subcapsular. As regiões por onde a linfa vai passar são chamadas de seios, tá? Então, o seio que está abaixo da cápsula vai ser o seio subcapsular. A linfa vai continuar aqui seguindo as trabéculas ou septos. Aqui não dá para ver bem, mas passaria por aqui. É chamada de seio peritrabecular. E na região medular, esse seio vai se ramificar acompanhando esses cordões e vai ser chamado de seio medular. Então, o fluxo da linfa seria seio subcapsular ou capsular, seio peritrabecular, alguns autores também chamam de seio trabecular, e seio medular. E do seio medular vai sair pelo vaso linfático aferente. E durante todo esse processo de transporte, ela entra em contato com células do sistema imunológico, onde essa linfa vai ser filtrada. Aqui nós estamos visualizando as regiões cortical,
ou córtex superficial, paracortical ou córtex profundo e região medular. Na região do córtex superficial, aqui, é aqui onde a gente vai encontrar os linfócitos mais organizados, formando folículos ou nódulos linfóides, que são essas estruturas aqui. Os folículos ou nódulos linfóides, eles podem ser primários ou secundários. A gente chama de primários quando os linfócitos estão imaturos e bem densamente compactados. Aqui nos dois, né, a gente tem um conjunto de linfócitos B, com uma estrutura mais ou menos arredondada, e quando esses linfócitos B são ativados por antígenos, eles começam a se replicar e se diferenciam em plasmócitos, que é a célula produtora de anticorpos, é uma célula maior e que tem um núcleo mais pálido. Então, por isso, essa região também vai ficar mais clara. Então, aqui a gente tem um folículo ou nódulo secundário, e essa região mais pálida é chamada de centro germinativo, exatamente por esse motivo, porque é onde estão as células que estão se replicando e que vão produzir anticorpos. Com relação às células que a gente encontra nos folículos ou nódulos linfóides, a gente encontra principalmente linfócitos B, no caso aqui do primário inativos, e no caso dos secundários, linfócitos B são ativados por antígenos e se diferenciam em plasmócitos, que são células mais pálidas e que vão produzir anticorpos. Além dos linfócitos B, nós encontramos outros tipos de linfócitos, linfoblastos e células dendríticas foliculares, que funcionam como células apresentadoras de antígenos. Bem, aqui está no aumento agora de 400 vezes, focalizado na região medular, que dá para ver bem a diferença entre os cordões medulares, que é essa região aqui onde está uma densidade maior de células, tem aqui e tem um pedaço aqui em cima também. E essa região onde tem uma densidade menor, com mais espaços vazios, é o seio medular, que é por onde está passando a linfa. A linfa, mostrando aqui nesse espaço do seio medular, dá para a gente observar que tem algumas células aqui com núcleo grande, citoplasma mais pálido e com várias projeções irregulares, que são as células reticulares, que são células que vão produzir fibras reticulares, fibras do tecido conjuntivo, que servem para dar sustentação. Então, e essas fibras estão dispostas por todo o linfonodo. Elas fazem parte do estroma, que é o que dá sustentação aqui a esse órgão. Então, o estroma do linfonodo ele é formado por fibras reticulares, principalmente, que é um tipo de fibra do tecido conjuntivo. A gente também observa aqui que a célula que está em maior quantidade, né, que é a célula que forma o parênquima do linfonodo, que são os linfócitos. Então, tem vários linfócitos aqui, tanto passando pela linfa, do seio medular, quanto alguns linfócitos presentes no cordão medular. Entre essas, tem outras células, a gente também pode encontrar macrófagos, que é um pouco mais difícil aqui de identificar, e outras células do sistema imune. Mas o principal aqui é para a gente diferenciar o cordão medular e o seio medular. Agora, nesse campo, está no aumento também de 400 vezes, na região do córtex superficial, onde a gente observa que uma parte de um folículo secundário, com centro germinativo, que é essa parte mais pálida aqui em cima, e as células do manto, que são a área de linfócitos linfócitos imaturos, que é essa região aqui. Os linfócitos são menores e uma concentração maior. E quando eles são ativados, se replicam nessa região, formando plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos, e tem como tecido de sustentação aqui células com várias projeções, que são as células dendríticas foliculares. Nesse campo agora, nós estamos observando a região do hilo, que é essa região aqui, onde dá para observar algumas porções aqui do vaso linfático eferente, que é o que vai drenar, né, o linfonodo, e uma grande quantidade de células adiposas no tecido conjuntivo. Também tem algumas porções de arteríolas, capilares sanguíneos e vênulas. Com relação à localização dos linfócitos, há um predomínio de linfócitos B na região do córtex superficial, aqui onde a gente encontra os folículos ou nódulos linfóides,
e um predomínio de linfócito T, que são os linfócitos provenientes do timo, na região paracortical. Lembrando que não há diferença morfológica que permita a gente diferenciar aqui na lâmina o linfócito B do linfócito T. A diferença aqui é mais pela localização. A gente só conseguiria diferenciá-los se fizesse uma imunistoquímica ou alguma outra técnica que marcasse estruturas de membrana. É isso, pessoal. Isso é o que a gente tinha para mostrar da lâmina de linfonodo. Até a próxima.